de Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, mais um Livre Pensamento começando. Olá, Paulo Henrique de Figueiredo, tudo bem? Olá, Damião, como está? Tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem. Olá, amigos que nos acompanham. Estamos aqui para mais um programa falando de Espiritismo, Kardec, recuperando a teoria que ele propôs. E hoje, 27 de maio, ontem, Paulo, um ano de lançamento de Kardec. Mas é incrível como da passa... Gênese, a Gênese Kardec, pela FEAL. Tava lá eu, você e todo mundo ali, Simone Privato, uma grande festa no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, fazendo um ano já, ontem, dia 26 de maio. Passa muito rápido o tempo, né? Inacreditável, né? Eu lembro com clareza da gente conversando sobre as questões, a descoberta da Simone. Sim. Antes até de anunciar em público, né? Sim. Eu lembro exatamente de eu A conversando gente estava com você, conversando, sim, lá a gente conversando. na redação, e não dá sensação nenhuma de que teria sido um ano o tempo, né? De distância entre um fato e outro, né? Mas aconteceu muita coisa, né? Sim. Entre aqueles primeiros momentos e o que nós estamos vivendo agora, aconteceu uma torrente de coisas que nos dá a impressão que estamos participando de algo significativo, né? Com relação à recuperação da doutrina, né? Se a gente parar e pensar, né, para você que está nos acompanhando, pensamento rápido. Um ano atrás, 26 de maio, lançamento da Gênese original, para que você pudesse ter o conteúdo original de A Gênese. Aí a gente tem um ano depois, tá, nos cinemas de todo o Brasil, o filme Kardec. Gente, na verdade, você vê como as coisas são muito acontecendo tudo no mesmo momento. Quer dizer, um ano atrás lançávamos a Gênese, um ano depois tem o filme de Kardec nos cinemas. Uau! Só se fala de Kardec. Uma outra coisa que me parece interessante nós não sabíamos o que aconteceria após o lançamento. Uhum. O fato de termos buscado a recuperação dessa obra original de Kardec, né? Eu acredito que muitos que estão nos acompanhando conhecem o assunto, mas é bom relembrar. Sim, por favor. Né? Kardec, ele lançou 3 edições em vida do livro A Gênese e deixou uma 4ª edição requisitada na gráfica, né? Para que ele mesmo lançasse, mas ele desencarnou e o livro, a 4ª edição, chegou só em seguida. Então ele pediu uma 4ª edição, mas ele pediu essa 4ª edição idêntica à primeira. Então, o fato é que Allan Kardec nunca fez alteração nenhuma no livro A Gênese. E ele lançou 4 edições absolutamente iguais, o que nós podemos chamar de reimpressões. Sim. Então, teve a primeira edição e 3 reimpressões. Surgiu uma 5ª edição, que hoje sabemos que é a 5ª, e essa 5ª edição trazia nela a edição corrigida, aumentada, né? E não se sabia quem fez e quando fez essa alteração. Sendo que o Lemarie, que era o responsável, né, pela revista e pela continuidade das obras de Kardec, ele dizia que foi Kardec quem teria feito isso. Há muitos anos isso ficou sem ter uma resposta clara. Quando os seguidores de Kardec, os continuadores da obra de Kardec, né, os pioneiros, ficaram sabendo disso, né, a Amélie já tinha desencarnado, a esposa dele, mas uniram-se Leon Denis, Gabriel Delany, Henri Sauce, para contestar, porque eles descobriram que essa alteração não teria sido feita em vida. O Lemarie continuou alegando que foi em vida, que Kardec teria feito até a 6ª edição em vida, mas não conseguiram juntar documento suficiente, os pioneiros, para demonstrar que isso não foi verdadeiro. Aí o Lemarie publicou obras póstumas, tempos depois, e nas obras póstumas ele publica uma mensagem de um espírito conversando com Kardec, sugerindo as mudanças na 4ª edição. Bom,
Diante disso, o Lemarri queria demonstrar, olha, eu aqui estou provando que Kardec alterou na quarta edição, porque ele recebeu o aviso dos espíritos que precisava fazer mudanças. E passando esse período para frente, nunca mais se conseguiu tocar nesse assunto. Legalmente, o Lemarri ele tinha o direito de determinar qual obra seria publicada, ele mandou publicar a alterada. Quando chegou no Brasil, as traduções foram feitas da edição alterada e chegamos aos nossos tempos. A Simone Privato, então, que é uma diplomata brasileira, foi até a França, foi encontrar os documentos originais e descobriu, então, por meio dos documentos que estavam lá registrados, que a quarta edição, na verdade, foi igual à primeira, segunda e terceira. Então, ele não teria feito na quarta, como disse o Lemarri. E a quinta foi feita em 1872, justamente quando o Lemarri teria assumido a sociedade. Então, esses fatos contradizem 100% do que ele afirmou, né? Ela também encontrou os documentos. Foi feito um trabalho também de revisão de qual era a versão original, e no mundo inteiro a versão primeira de Kardec substituiu a versão adulterada. Então isso aconteceu nos países franceses, francófonos, praticamente todos os países da América Latina, e está se terminando agora a tradução em inglês para lançar também nos países de língua inglesa a versão original de Kardec. Aqui no Brasil, quem tomou a iniciativa foi a FEAL, né? na figura do seu Lombardo, que restituiu, pediu que fosse feita a restituição do original. E quando nós fomos fazer as pesquisas para poder fundamentar ainda mais, né, o trabalho da Simone Privato, que está relatado lá no legado de Allan Kardec, nós entramos em contato com a família do Canuto Abreu. Qual era o objetivo? Verificar se entre os documentos, né, desse grande pesquisador, o Canuto Abreu, nós tínhamos notícia de que ele tinha originais, né, manuscritos da época de Kardec, e a nossa intenção era perguntar para ele se entre esses documentos haveria alguma coisa que pudesse ajudar a elucidar a questão da Gênese. E quando entramos em contato com ele, ele estava interessado em cumprir a sua missão, que era tornar público esse material. E ele confiou a FEAL e surgiu então o CEDOR, o Centro de Documentação e Obras Raras. A questão interessante é que nós começamos a partir daí a entrar em contato com pessoas do mundo inteiro, né? E novos documentos foram surgindo, nós fomos contatados e, para nossa surpresa, né, Charles Kempf, na França, ele encontrou um documento que era exatamente a mensagem publicada em Obras Póstumas, o manuscrito original da mensagem com a letra de Kardec. Então, a mensagem que o Lemarri publicou, que os espíritos estariam dizendo a Kardec, olha, precisa mudar a Gênese e tal, ele encontrou esse documento. E o parágrafo que está lá em Obras Póstumas, que o Lemarri escreveu assim, olha, eu recebi os conselhos como se Kardec estivesse falando. Na verdade, no documento original não tem isso. Tem os conselhos. E na conversa de Kardec com os espíritos, Kardec diz assim, olha, eu queria acrescentar coisas novas na Gênese. O que é que eu poderia retirar do que já tem para acrescentar esse material novo? E aí os espíritos respondem, não tire nenhuma ideia. O livro está completo, está perfeito, não há nada ao que se mexer nas ideias novas apresentadas. Se você precisar mexer em alguma coisa, você vai tirar algumas repetições. Um argumento que você usou num lugar e você usou ele de novo em outro, você pode tirar um dos dois, né? E pode reestruturar alguns parágrafos para dar um sentido melhor, mas não tire nenhuma ideia nova apresentada nesse livro. Então, o Lemarri, quando se deparou com esses conselhos, ao invés de ele publicar os conselhos, que na verdade mostrariam o inverso do que ele estava dizendo, né? Ele retirou. E quando ele publicou uma frase dizendo, Kardec dizendo assim, olha, eu pretenderia fazer essas coisas na quarta edição, no original está a terceira. Então ele adulterou o documento original, tirando terceira e quarta, e colocando quarta, né? Colocando quarta edição no lugar da terceira. Então o que isso significa? Quando Kardec recebeu os conselhos para alterar a Gênese, ele ia publicar a terceira.
Mas diante das respostas dos espíritos e do contexto do que ele estava vivendo, né, nós podemos concluir que ele achou melhor, então, não fazer as alterações na terceira. Porque a terceira é igual à primeira e à segunda. E quando ele foi fazer a quarta, ele tomou a mesma decisão. Ele também pediu que fosse feita uma reimpressão da primeira. A conclusão que nós temos é, em absoluto, não teve nenhuma alteração do livro A Gênese com Kardec em vida. E não tendo nenhuma alteração do Kardec em vida, nós recebemos aqui o presidente da Federação Espírita Francesa, né, Charles Kempfer, ele esteve aqui no Livre Pensamento, e aí ele nos relatou o seguinte: a reunião para tratar desse assunto na França, inclusive não é só França, Bélgica e outros países francófonos, ele disse que levou 5 minutos. Porque, levantando a hipótese de que não tenha sido Kardec, a simples dúvida, a legislação nesses países, e também no Brasil, porque ele é signatário, né, do mesmo tratado, é a seguinte: tendo qualquer dúvida de que não tenha sido alteração feita pelo autor, preserva-se A obra original. a obra original. Então isso, inclusive, é uma legislação. Então ele demorou 5 minutos, porque não havia o que ficar se discutindo, né? Você tem que cumprir o que é a lei, né? Então é isso que a FEAL levou em conta. Eu acho que foi um trabalho louvável da FEAL, né? Assumindo a responsabilidade, né? Considerando-se uma entidade voltada para a divulgação do espiritismo e sendo fiel, né, à proposta da doutrina e o trabalho de Kardec, ela tomou uma decisão muito acertada de cumprir o que seria uma obrigação de todos nós, né, de todas as entidades espíritas, e que isso está ocorrendo no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, que é uma nação tão grandemente espírita. É importante a gente não só restituir a original, como divulgar isso, né, para que as pessoas estudem realmente o que foi que Kardec propôs. Lembrando, você que está nos acompanhando no Livre Pensamento, estamos aí comemorando, né, um ano do evento de lançamento da edição original de A Gênese de Allan Kardec. Estivemos lá com você que esteve junto com a gente, participando, vibrando. Tivemos também a participação de Simone Privato, Paulo Henrique Figueiredo, toda uma turma. E nesse dia, como você mesmo disse, a instituição Canuto de Abreu, lançávamos ali todo um projeto das cartas de Kardec, que Isso. depois prosseguimos com todo um projeto junto ao Catarse, para que a gente possa, e aí a gente pode ampliar um pouco isso, Paulo. Como é que está esse projeto todo de cartas de Kardec? O que acontece é que nesse período todo, né, nós criamos laboratórios, né, especializados e equipados para poder pegar essas cartas e higienizá-las, colocá-las na condição de preservação, porque naturalmente tudo no mundo, né, tá se desfazendo. O nosso mundo é assim, né? Então as coisas vão apodrecendo, vão se estragando com o tempo. Sim. Mas você pode tomar algumas medidas, por exemplo, para o papel, que é uma coisa muito frágil, se preserve por muito tempo. Sim. Entre essas medidas, existem trabalhos técnicos de higienização para tirar os micro-organismos do material, que são eles que vão comer o papel, vamos dizer assim. E aí você coloca o papel num plástico, que é um plástico inerte, é um plástico que não afeta o papel e também não se estraga, ele dura mais tempo. E todo esse trabalho você fazendo, você consegue preservar o material por mais tempo. Ou seja, nós estamos lidando com documentos históricos, né? Que eles precisam ser preservados para as próximas gerações, para os próximos séculos. Sim. Então a FEAL está tomando esse cuidado. E eles estão sendo digitalizados para se tornarem documentos digitais, né? Porque o objetivo de todo esse trabalho é fazer a transcrição, a tradução e a disponibilização pública de todo esse material. Então, estamos trabalhando, o primeiro lote que ficar pronto nós vamos tornar público, mas a outra notícia é a seguinte, Damião. Além das cartas de Kardec, nós encontramos milhares de documentos, muitos deles manuscritos e outros à máquina, do Canuto Abreu. Ou seja, ele durante a vida inteira, além de conseguir esses documentos, na verdade, fazia parte de um grande projeto de reconstrução da história do Espiritismo. Então nós encontramos as cartas pessoais, as trocas de cartas, o contato do Canuto com o Chico Xavier, tratando da recuperação da história do Espiritismo, e os relatos da busca que ele fez para conseguir na França
conversando com os pioneiros pessoalmente e conseguir trazer esses documentos tão importantes para cá. Então, toda essa saga da recuperação das cartas, que inclui até episódios assim incríveis, né? Por exemplo, parte dos documentos foi roubada por nazistas. Gente, Teve. Parte foi queimada por pessoas que não queriam que a teoria de Kardec fosse conhecida. Então é uma saga realmente, uma aventura quase. E tudo isso eu consegui colocar, escrever num livro que nós vamos lançar pela FEAL agora, provavelmente em agosto. Contando... Essa é a novidade. Nós vamos contar Paulo, toda bacana. a saga da questão das cartas de Kardec, toda a história que está por trás da Gênese e o que é que queriam esconder. O que é que essas pessoas todas que alteraram a Gênese, o que eles queriam esconder da teoria de Kardec? Então isso nós vamos mostrar num livro, né, que ele é bastante didático e também ele é um relato que é interessante, é emocionante, de saber todos os fatos que ocorreram depois da morte de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane. Agora imagine, na França, o Canuto conversando por horas. Ele ficou 2 anos lá conversando com Leon Denis, Gabriel Delane, Henri Sousa, e recuperando a história de Kardec nos detalhes que só eles podiam relatar. E todo esse material estava inédito na biblioteca do Canuto. Então foi de uma emoção gigantesca abrir as pastas pessoais do Canuto e rever a história do Espiritismo no Brasil, porque ele já estava envolvido no Espiritismo em 1910, ou seja, muito perto ali da época de Kardec. Então, e aí a gente nós reconstruímos, diante dos milhares e milhares de documentos dele, toda a trajetória, né? O envolvimento com Chico Xavier é belíssimo, o interesse do Chico para que a história fosse recontada. Existem episódios fantásticos que estavam desconhecidos de todos nós e que eu encontrei uma carta do Canuto Abreu dialogando com um escritor por meio de várias cartas e ele dizia para o escritor assim: olha, se você quiser me mandar os seus manuscritos, os seus livros aí mais raros, mande para mim, porque a minha biblioteca, junto com os meus documentos, vão se tornar público no futuro. Então, ele já tinha feito a programação e tinha a noção de que ele estava juntando todo um material, que inclusive ele até mesmo falou para o Chico Xavier: olha, isso tudo aqui vai ter o momento certo que virá público, né? E aí nós temos os espíritos se comunicando e conversando com o Chico e com ele. A história é fantástica, né? E em agosto nós vamos ter ela disponível num livro lançado pela FEAL, né? Sendo que, inclusive, a própria venda do livro vai reverter para as casas André Luiz, para a FEAL, para o CEDOR. Agora, então, veja só, né? Você que está nos acompanhando aí. Se estamos aí há 1 ano, né? 1 ano atrás, era o lançamento da edição original de A Gênese de Allan Kardec. Aí, para 1 ano depois, para agosto, então você vem contar toda esse aí lá também neste dia, o lançamento do projeto do Canuto de Abreu, contando essa história. E agora, para agosto... Muito rápido, né? Muito rápido, você podendo recontar toda essa história, quer dizer, o como aconteceu. Gente, com documentos inéditos, bacana, todos registrados. Paulo, olha, o Canuto, ele sabia que isso ia se tornar público um dia. Então ele deixou tudo relatado, as viagens que ele fez, ele anotava em caderninhos. Ele anotava em caderninhos assim: saí tal hora de manhã de casa, peguei o avião tal hora, fui num café, encontrei com tal pessoa, aí as anotações que ele fez nas bibliotecas, tudo. É um acervo fantástico e para mim, eu fiquei, depois de ter esse contato com tudo isso, eu me tornei um grande admirador do Canuto Abreu. A gente pode afirmar, sem errar, que ele é o maior historiador do espiritismo de todos os tempos, né? E a coisa fantástica é que ele não publicou em vida. Tudo isso ele sabia que estava alimentando para que fosse conhecido só no futuro. Então, veja só o desprendimento de você ter contato com informações fantásticas, transformadoras, né? E os espíritos disseram: você vai fazer como aconteceu com os essênios. Você vai juntar todo esse material, vai preparar
e vai guardar. E o futuro é que só no futuro que vão saber. Então, é admirável a postura Sim, dele, sim. né? De ficar décadas da vida, né? Pesquisando, buscando todo juntando, esse preparando, material, organizando, sabendo que ia ser para o futuro. redigindo. Ele estava deixando pronto. Quando a gente tomou contato com os documentos dele, a sensação é que assim eles estavam à espera de quem ia ter o contato com ela. O texto mesmo fala com quem chega ali para conhecer, né? Como o próprio Kardec falou. Vou deixar meus documentos para que os historiadores do futuro conheçam as histórias com fontes reais, né? Então, eu acho que nós estamos fazendo parte de uma coisa muito bonita, que é a gente, por meio da preservação desse material, conversar com as pessoas do passado, né? Sim. Então, a gente consegue ir lá para trás, Kardec, né, em 1860, lá na França, juntando os documentos, pensando, puxa, no futuro alguém vai lidar com isso. E o futuro chegou. O percurso todo disso poder ter sido várias vezes ter sumido, aí vai parar na mão do Canuto, quando ele percebe a grandiosidade, né? E o quanto era preciso recuperar da teoria original de Kardec, ele também fala, não, isso aqui precisa ser reunido, organizado, e trabalha a vida inteira para que isso acontecesse, né? E agora chegou o momento certo. Olha, aí tá aí, né, gente? Depois de um ano, né? Ontem, né, o lançamento de um ano da Gênese original, publicado pela FEAL, pela Fundação Espírita André Luiz. E aí agora para agosto, expectativa aí agora de todo esse novo livro. Inclusive aqui tem o Wellington de Interlagos dizendo que assistiu a palestra do Paulo, do Grupo Noel. Ótimo conteúdo, parabenizando você aí, Paulo. E aí vai de novo essa divulgação toda de poder mostrar. E aí agora todo esse conteúdo, esse material desse um ano para cá. Gente, que lindo isso. É. E de novo, é você disponibilizar para as pessoas todo esse conteúdo de tudo que acontece, de tudo que está acontecendo. Aquilo que a gente tem conversado muito, e você também com o Cláudio Isso. Palermo aqui, no programa Livre Pensamento. Né? Junto com o livro, nós vamos disponibilizar o acesso a toda a fonte de pesquisa que foi utilizada, todos os documentos, tudo que for citado no livro vai estar disponível ao acesso público. Ou seja, está na hora da gente fazer com que as pessoas compreendam a mensagem original do Espiritismo por meio do seu próprio entendimento. Que essa foi a proposta de Kardec. Você não aceitar as coisas porque ouviu falar, porque alguém importante disse, então você aceita, né? Porque todo mundo está falando, então eu aceito. Esses caminhos são os caminhos da fé cega, né? Eu aceito porque os outros disseram que é bom. E onde fica a fé raciocinada nessa hora? A fé raciocinada é você aceitar porque você compreendeu. E para que você compreenda, você precisa ter acesso às informações, né? E o nosso trabalho está sendo esse. Disponibilizar as informações, né, de uma forma organizada, acessível, né, para que as próprias pessoas cheguem às conclusões, né, pelo seu próprio raciocínio, pelo seu próprio interesse, pela sua própria dedicação em compreender. Aí é público aquilo, né, Paulo? Parabéns, todo esse trabalho, expectativa agora por esse novo livro, né? Parabéns aí por toda a dedicação. Dedicação essa que você já tinha antes, né? Já pesquisando tantas coisas, aquilo que a gente comentou, que você comentou logo na abertura do programa, quando você teve acesso às informações, você falou, gente, essas informações eu sempre ouvi falar, mas eu não tinha documentos. Quando a Simone Privato trouxe a pesquisa, ele falou, pronto, bateu exatamente com aquilo que você já tinha, e ela teve a disponibilidade de ir até lá e trazer os documentos que você sempre imaginou. É isso que precisa fazer. Ela foi lá e fez, né? É interessante... Nada por acaso. Que a minha postura diante disso, ela tem sido a mesma desde a primeira obra, que foi o Mesmer. Quando eu me deparei com os documentos, e junto com o Dr. Álvaro Glerian, que era professor da Faculdade Paulista de Medicina, né? E fizemos a tradução das obras todas de Mesmer e de outros magnetizadores, quando eu entrei em contato com esse material, eu pensei assim, puxa, eu não posso escrever um livro contando o que eu acho. Eu tenho que disponibilizar as obras de Mesmer para que o leitor faça a sua própria pesquisa também em torno do material. Então, o livro Mesmer, no primeiro momento, eu falei assim, puxa, em vez de eu publicar um livro menor, que seria minhas impressões sobre Mesmer, depois de estudar as fontes originais, eu vou publicar as fontes originais. E aí eu pus realmente uma revisão da biografia de Mesmer, as minhas impressões
a respeito do assunto, e depois as obras de Mesmer anotadas, todas as obras dele na íntegra. Então, no livro Mesmer, você tem acesso aos originais. Então, eu já tinha esse pensamento lá naquela época. No segundo livro, que foi o Revolução Espírita, novamente eu fiz a mesma coisa. Eu apresentei documentos, o cenário cultural da época de Kardec, para que o indivíduo lendo tudo aquilo pudesse ele reviver aquela circunstância. E quando eu estava escrevendo o livro Revolução, eu sabia da questão da Gênese. E eu não disse nada no livro, porque eu falei assim, puxa, mas isso aqui precisa confirmar, precisa ir atrás de documentos. Não dá para se afirmar. Então eu vou continuar estudando as diferenças entre as edições e vou esperar o momento que a gente vai precisar conseguir na França os documentos. Quando eu estava nesse trabalho, depois da publicação já da Revolução Espírita, e eu tinha formado uma equipe de estudo da Gênese, nós estávamos em pleno vapor, semanalmente, estudando a Gênese. Mas eu já tinha visto, falei, olha, aqui para ter uma conclusão absoluta, nós vamos ter que ir na França buscar documentos. Quando a gente estava pensando em ir na França, chegou a informação de que uma pesquisadora tinha publicado um livro sobre o assunto em Montevidéu. Na Argentina. Então você vê que interessante, né? Uma coisa foi se encaixando na outra, né? Na verdade, tem a espiritualidade muito acompanhando todo esse trabalho e você vê, e é aquilo que a gente está comentando, né? De um ano para cá, você vê o lançamento do livro, depois todo o projeto Cartas de Kardec, toda essa presença do CAPES aqui do Brasil, que foi há pouco tempo, né? Pessoas interessadas nesses assuntos. Sim. Sem uma saber da outra no primeiro momento, em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Sim. Então, é incrível isso, né? Porque não foi uma coisa isolada, né? Não. Então, quando um ficou sabendo do outro, formou esse movimento mundial de recuperação dos documentos originais, da proposta original de Kardec. E eu acho que agora é algo que não tem mais volta, né? Sim, agora é daqui para frente, divulgar, se aprofundar. E o momento, né? E aí você vê aquilo que a gente estava comentando, o momento, todo mundo só falando de Kardec. Isso é muito positivo. Isso também é muito legal. E tá aí o filme, aí agora também. E aí muita gente está fazendo perguntas, até pro Paulo, já na semana passada. Pô, vocês vão falar, olha, explicar tal detalhe do filme. Vamos assistir o filme, né? Para que a gente possa ficar tempo, para que Kardec possa ficar tempo em cartaz. E aí depois dá pra gente. Senão nós vamos dar spoiler, né? Pra quem não viu. Mais uma semaninha ou outra aí a gente já vai. O Paulo vai estar falando sim sobre o filme. Ele já assistiu tudo, ele vai poder estar comentando com você. Mas só que agora, nesse momento, vamos lá, vamos fazer todo mundo que ainda não foi, sair da cadeira. Vamos lá assistir o filme Kardec, para depois você poder estar ouvindo. Aí a gente discute os detalhes sobre o filme. Eu acho que uma das coisas importantes é as pessoas se interessarem, né? Porque o processo de conhecer uma coisa é ficar sabendo dela, ter dúvidas e depois você vai realmente compreender quando você for em busca de sanar as dúvidas. É isso, não é? É aquilo, o que foi, o que não foi. Então, provocar a dúvida nas pessoas é um passo importante para a gente criar um corpo de conhecimento. E isso o filme também proporciona, porque de repente, desde o início, trazendo essa reflexão, fazer pensar. Isso. E isso é importante. É Kardec. É o que sempre ele teve como aquela história, fazer pensar, e isso é vivo para que a gente possa estar nos dias atualizando tudo isso. A própria história de Kardec com relação às questões dos espíritos só ocorreu em função dessa determinação dele. Em vez de ele julgar por ouvir falar, que muitos fizeram assim. Mas olha, tal pessoa já foi ver, tal cientista já foi ver, tal o magnetizador, tal famoso já foi ver, e já falou que isso aí é uma coisa que não tem interesse. Então ele poderia ter se acomodado, né? Na opinião dos grandes, dos eminentes que já tinham dito que, olha, isso não tem interesse, e se acomodava em casa e não teríamos Kardec, não teria espiritismo, não teríamos nada, né? Tudo mudou quando o professor Rivail, ele falou assim, eu vou olhar com meus próprios olhos para que eu possa chegar a uma conclusão pelo meu entendimento. E, na verdade, isso é o espiritismo, né? O que o espiritismo propõe a qualquer um que está nos ouvindo é exatamente isso. O espiritismo, ele não é como qualquer outro assunto que alguém vai contar para você e você fica satisfeito. O espiritismo precisa ser compreendido pelo seu próprio esforço, né? Você é que tem que redescobrir o que outros já conhecem, né, pelo seu próprio entendimento.
Acho que falamos bastante, comemoramos, né, junto com você, Verdade. o ano da publicação de A Gênese Original. É muito legal, é de muita satisfação. Eu até tive essa honra e prazer, porque é aquilo que você comentou do Lombardo, tive na época ali o prazer de estar, pô, quando aquele detalhe para mim, né? Quando no primeiro momento a informação, não, o Lombardo aceitou. Então podemos fazer. Só que aí o pessoal da editora falou: calma, pera, segura um pouco a informação, só pra gente, de repente, deixa. O Lombardo acertou com você e com o Paulo ali, pera, segura, que a editora queria ter todo o respaldo para poder parar e falar: pera, deixa. É aquela parte de diretoria de acertar os detalhes. Aí se ele organizar, veio, conseguir os documentos. aí veio Agora, para participar. um registro histórico importante foi o seguinte: a iniciativa foi do Lombardo. Foi Foi até uma surpresa, porque eu e o Cláudio aqui, nós estamos apenas fazendo uma divulgação do fato. Nem passava pela nossa cabeça algo assim acontecer, né? Então, eu acho que foi uma coisa fantástica, realmente, né? E eu aqui, de público, eu digo que foi uma atitude de muita responsabilidade, né? Sim. E determinação, né? Porque apesar de todas as dificuldades ou dúvidas que poderiam haver, né? O Lombardo trabalhou com uma convicção, né? Sim. Eu tenho que cumprir o dever, né? Isso é muito bonito, né? Porque E- isso é próprio do espírita fazer isso, E né? aí, você vê, a gente está há um ano, né, já da publicação da Gênese Original, que você pode aí ter. Paulo já contou todos os detalhes dessa publicação. Para agosto, um livro contando mais detalhes sobre tudo isso que está acontecendo. Eu acho que esse momento do Kardec é muito vivo, muito importante. É aquilo que lá atrás eles já sabiam. O futuro chegou para que a gente possa estar falando assim de Kardec, né, Paulo? Mesmo porque a proposta do espiritismo, ela não é fechada em si mesmo, Uhum. né? Kardec dizia que o espiritismo é uma alavanca para auxiliar a sociedade na sua transformação. A transformação da sociedade, né, de um mundo velho num mundo novo, ela vai ocorrer por uma determinação natural, faz parte da natureza do nosso planeta, né, da nossa humanidade, passar por uma transformação moral da mesma forma que passou por uma transformação intelectual, né? A tecnologia, o conhecimento, Sim. teve um salto enorme. Sim. E agora nós vamos viver uma nova revolução, que é a revolução moral, né? Diferente da revolução intelectual que é feita por alguns, a revolução ela tem que ser feita por todos. E o incrível, ela tem que ser feita voluntariamente. Você não vai regimentar, não vai criar grupinhos, não. Você faz uma adesão ao mundo novo, né? E para que você faça essa adesão, você muda as suas atitudes, altera as suas convicções, né? Ao invés de pensar assim, eu preciso lutar para conquistar o que eu preciso para mim. Você pensa assim, eu preciso agir por meio da cooperação para que todos nós juntos possamos conquistar a paz e a liberdade. Sim. Então é um pensamento diferente, é um pensamento que você você não vai ver o outro como sendo um empecilho para as suas conquistas pessoais. Você vai ver um outro assim, todo mundo faz parte, todo mundo precisa ser respeitado como sendo uma parte de um todo, né? Se você pensar na saúde do seu organismo, Damião, você pode pensar assim, para o meu trabalho eu uso muito a garganta, Aham. então eu preciso cuidar bem dela, não é assim? Sim. Mas você não precisa da visão para poder ler, Lê, sim. e você não precisa dos ouvidos, Aham. né? E todos esses órgãos dos sentidos também precisam da alimentação, então a gente precisa do sistema, né, digestivo, e precisa do coração, precisa do pulmão, ou seja, do que você não precisa? Você precisa de tudo. Tudo. Então o organismo ele só está saudável quando há uma harmonia entre as partes. E se a gente pensar na humanidade, ela é muito parecida. Não são todas iguais as nossas células. Cada uma tem a sua diferença, tem a sua aptidão, tem a sua finalidade, né? De acordo com a sua função. E se você pensar na sociedade, é a mesma coisa. Se nós permitirmos que cada um faça com gosto... Você gosta de ficar fazendo conta no papel, Damião? Não, mas Matemática é o seu fácil- forte? Não. A calculadora vai mais rápido até, né? Mas a sua preferência é comunicação. Sim. Agora, nós vamos ter uma outra pessoa que a preferência dela Ela é a matemática matemática. e ótimo. O outro vai ser a história. Um vai gostar de cuidar de criança, o outro gosta de adulto, o outro gosta de cuidar dos mais idosos, um gosta de medicina. Então, nossa humanidade,
ela tem que fazer com que as pessoas possam fazer uso da sua aptidão, dessas suas aptidões com dignidade, não importa o que seja. Se o indivíduo gosta de plantar, nós temos que ter a atividade do lavrador digna, né? Porque o mundo futuro é feito de oportunidade para todos. Eu não sei, quando você fala isso, eu trago em dois momentos, a gente tem falado muito aqui na programação da Rádio Boa Nova, a mudança do boleto, e aí toda hora que a gente comenta aqui, a gente fala, olha, toda mudança é para melhor, mas toda mudança ela implica exatamente nesse grande desafio que é o mudar. Então, no primeiro momento, a gente para e balança e para e fala, peraí, será que como se adaptar a esse novo tempo, a esse novo momento? Porque a mudança mexe, Paulo. A gente está, de repente, acostumado, você sai da zona de conforto, Paulo. Então, para muitas pessoas que estão nos acompanhando, todas essas mudanças que a gente está comentando aí, para algumas pessoas, para e fala, gente, tão pouco tempo, tantas mudanças, tantas coisas acontecendo. Agora, eu trago para uma outra segunda reflexão. A Fundação Espírita André Luiz, quando você comenta, né, de cada um fazendo uma parte, é aquilo que a gente tem grata satisfação de fazer parte desse time que é a Fundação Espírita André Luiz, onde você soma com toda uma equipe. Então, todo um trabalho de uma equipe trabalhando, cada um fazendo uma parte, cada um realizando um pedaço, para que possamos levar a ampliação da divulgação da doutrina espírita até você. E é exatamente como você comentou, pegando o forte de cada um, e essa satisfação, para mim, é maravilhosa de fazer parte desse time, porque é exatamente assim que se constrói, né, Paulo? É você ter um time forte e tendo várias pessoas com suas habilidades em cada momento, em cada posição, para que você possa ter o resultado final. A diferença do mundo velho para o mundo novo, ele está no respeito à diversidade. Mais do que respeito à diversidade, a valorização da diversidade, né? Então, o mundo velho, o mundo lá inicial, era um mundo que os espíritos, as pessoas, as almas, elas estavam ainda no início do seu processo evolutivo, ainda não tinham um domínio muito claro da razão. E nesse período, você precisava que todos fizessem igual. É um processo de condicionamento para que você pudesse criar uma sociedade organizada. Então, lá no início, a visão era a seguinte, olha, todo mundo tem que agir igual. Todo mundo tem que respeitar as mesmas regras. Quem fizer diferente está errado. Então, isso para o início da civilização teve um sentido. E a Kardec vai falar assim, olha, isso era inclusive um instrumento de dominação, para você conseguir fazer com que todos obedecessem uma regra mínima, né? Na Índia, uma das soluções foi dividir a população em castas. Olha, você é filho de lavrador, você é lavrador. Mas a gente sabe que, independente da família onde você nasça, você tem sua própria vocação, né? Então, o mundo novo, o mundo do futuro, o mundo que nós queremos criar, é um mundo em que as pessoas possam ser respeitadas nas suas particularidades pessoais. Eu nasci e eu é que sei no meu íntimo quais são as minhas metas, quais são meus propósitos, o que eu gosto de fazer, no que eu quero investir. E quando a gente respeita todas as profissões, todas as opiniões, todas as formas de pensar e de agir, a gente consegue harmonia entre todos. Sim. Então, o mundo do futuro é um mundo onde a diversidade ela é considerada um valor. É mais do que respeitar a diversidade. Quando você respeita o diferente, você está combatendo o preconceito. Mas você precisa criar uma situação nova. A situação nova só é criada quando a gente valoriza a diversidade. O outro ser diferente é o que vai tornar ele uma pessoa de valor. Tem uma participação aqui de Campinas. Bom dia a todos. Com isso, confirmasse que tudo tem seu tempo. Então agora podemos afirmar que estamos todos preparados, né, entre aspas, para as novas revelações, as adulteradas. Correto? Só mais um comentário. Li o livro de filosofia e aparentemente atendeu. Falava muito bem sobre o filme e indica realmente novos tempos. Beijos e fique com Deus. É a Cristiane de Campinas. Cristiane. Veja, cada um está preparado a seu tempo, né? Então, agora, a maioria das pessoas, né, hoje, estão prontas para compreender esses novos valores. Isso está se diminuindo. As novas gerações, elas já vão chegando pensando no conceito da liberdade, né? Existem dois tipos de moral. A moral fundamentada na obediência, na submissão,
é a moral das primeiras religiões lá do passado, que diziam assim, olha, o bem é aquele que obedece, o ruim é aquele que tenta agir por si mesmo. Então isso fez com que gerações, milhares de anos, vivessem assim, ó, se eu tentar fazer por mim mesmo, eu vou ser culpado do erro. Então a pessoa prefere não tentar o diferente para não errar. E o mundo novo agora, a gente tem que pensar assim, você só aprende se você tentar. O erro faz parte do aprendizado. Eu tento de um jeito, eu não sei o certo. Ótimo. Eu tenho que tentar. Se eu tentar de um jeito e de outro, eu vou descobrir qual que é o melhor. Sim. Não tem outra maneira. É impossível você conseguir aprender se você não tentar. Então, você tentar e descobrir entre as tentativas qual é a melhor, é a única forma de você aprender. Então, quando você, no passado, dizia assim, olha, melhor você não tentar o diferente porque você vai errar, na verdade, você não estava deixando a pessoa aprender por si mesma, que é a única forma dela aprender. Mas aí você pode condicionar. Se o outro determina como tem que... eu já sei qual é o certo, Damião, então você vai ter que fazer assim. Se você faz isso, você nunca vai ter certeza se é o certo. Porque você está repetindo o que o outro mandou e não tentando por si mesmo para aquilo virar um valor seu. Então, o estar pronto, como ela está dizendo aí, é você compreender que há uma maneira diferente de lidar com a vida. Né? Essa maneira é a seguinte, se eu não sei, eu tenho que tentar, sem ter medo de errar. Porque o Espiritismo, inclusive, vai demonstrar que você não tem responsabilidade moral, não há culpa quando ainda não há o entendimento. Então, o universo é feito assim. Você tem a liberdade de tentar para aprender. E você só vai ser responsável depois que compreendeu. Se você colocar dentro de você mesmo esse raciocínio, você não vai ter mais sofrimento. Porque você fala, puxa, eu não sei ainda como agir nessa situação. Então eu vou ter que tentar. Aprender. Se errar não tem problema, eu aprendi com erro e na seguinte eu posso fazer diferente. Se você perceber, mas é assim que é para ser feito? O universo foi construído assim. Né? Tente e aprenda com as tentativas. E depois disso você passa a ter uma responsabilidade, claro. Lógico. Agora eu já sei qual é o jeito que não é o adequado. Aí se você fizer, você está realmente caindo numa responsabilidade, concorda? Sim. Eu já sei que aquilo não é o adequado. Não é para fazer daquela forma. Porque eu já tentei eu já descobri. Aí você começa a desenvolver uma responsabilidade. E essa responsabilidade também é prazerosa. Sim. Porque você olha para a situação e fala, cara, eu já sei resolvê-la. Eu já sei como fazer para que as coisas deem certo, né? Então, a evolução do espírito se dá dessa forma, estamos todos prontos para isso, né? E quem não tiver, vai aprender com aqueles que já estão. Agradecendo a toda a equipe aqui para a realização desse programa, Marcos Magrini, Boris Maciel, Jefferson Carvalho, a Vera Lúcia atendendo no telefone. E temos aí um minuto final, Paulo, para sua mensagem. A gente acabou hoje comemorando aí um ano, mas falando de Kardec. Aí eu deixo esse minuto final para você. Olha, o minuto final, eu queria dizer o seguinte. Quando publicamos a Gênese, parecia que estávamos numa conclusão, né? Olha, finalmente publicamos, está aí, feito o trabalho, está concluído. E, para nossa surpresa, aquilo fazia parte do começo, né? Então, de hoje para diante, tem muita coisa para acontecer. Né? Então, nós estávamos apenas abrindo a porta do novo. Né? E agora nós vamos com calma, né? Porque não precisa ter pressa, né? Sim. Você abriu uma porta, agora com calma. Atravessa a porta e vamos ver o que a gente vai encontrar. Isso nós vamos fazer juntos. Espero que muitos anos aí, né, a gente explorando esses novos caminhos que vão ser apresentados na recuperação da doutrina espírita. E mais uma vez, gratidão, parabéns pelo trabalho, hein, Paulo? A todos nós, a toda a equipe, né? Sim. Porque a FEAL tem trabalhado em equipe, né? Cada um dando a sua parte, com muito boa vontade, né? Valeu, Jefferson Silva, Boris Maciel, Marcos Magrini, Vera Lúcia no telefone, eu, José Damião, junto com Paulo Henrique aqui nas férias do Cláudio Palermo. Gratidão pela oportunidade de estar aqui comemorando hoje, nada por acaso, né? Dessa data de hoje, estar junto contigo. Muito Grande bom. Abraço. Obrigado, abraço. Grande abraço a você que nos acompanhou em mais um Livre Pensamento. Tchau. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.